Bom dia. Bom dia. Professor, o João falou que precisa da senha para poder entrar na sala. A senha? É. Pessoal, bom dia. Vamos abrindo as câmeras para que eu possa ir vendo o rostinho de vocês e já vou adiantando a chamada daí. Bom dia. Bom dia. João Guedes. Oi. Tudo bem, João? Mais ou menos. Mais ou menos. Por quê? Não consegui dormir. Ah, mas isso é normal. Eu também não. Kaique, tá no escuro aí, Kaique, de novo? Sempre. Sempre. Kaique é um... Eu acho que o Kaique é o Batman. Gabriele, põe o rostinho aí para eu ver você. Não é a testa, é o rosto. Gabriele. Vic. Tudo bem, Victoria? Tudo, professor. Tudo. Giulia e a sua roupinha de pandinha. Pandinha, né? Isso, bom dia, professor. Pandinha. Júlia Pandinha. Bom dia. Tudo bem? Bem, com você? Tá com frio? Eu tô com muito frio. Nossa. Vitória Nunes, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Pulou eu, professor. Não, é que eu tô fazendo pela tela. Eu tô fazendo pela tela. Quem que eu pulei? Juliana. Bom dia, Juliana. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Juliana. Matheus Lene, vamos abrir a câmera. Aí, Matheus, tudo bom? Tudo bom? Matheus Vilas Boas. Lia Luke. Luke não, Volk. Tudo bem, Lia? Tá de poucas palavras?
com sono. Com sono, Lia? Uhum. Lia. Tudo bem. Julianei, já falei. Marco Antônio, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Não é mesmo? Tá média? Então, tá bom. Aham. É possível abrir a câmera? Sobre. Tá. Jordano, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo sim? Bom. E o senhor? Bem, graças a Deus. Entrei no Discord, velho. Tá na discórdia? Jordano, pra entrar aqui. Por quê? Entrando na discórdia? Poder conversar sem atrapalhar a aula. Não, de jeito nenhum. Nós já vamos começar. Cauane, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Cauane? Sim, Que bom. Vamos abrir a câmera? A professora Amanda pediu para avisar que ela vai entrar um pouco atrasada, que o computador dela não tá querendo ligar. Quem? Amanda. Amanda? Tudo bem. Sem problema. A nossa aula é rápida hoje. Talvez a gente encerre um pouco antes do horário, porque o conteúdo é bem curto, mas eu vou retomar 3 slides para a gente poder fazer uma introdução da, da aula de hoje, e daí a gente já vai direto para o populismo na América Latina e falar da Argentina. Então, o conteúdo é bem curto. E aí eu faço uma orientação geral para vocês das atividades. Então, acho que a gente não vai, talvez a gente não precise usar todo o tempo da aula, tá? Eu tenho autorização da direção que, caso a aula se conclua antes do tempo de 1h40, que é o tempo da minha aula, eu tenho autorização para encerrar antes, se precisar, por conta de ter concluído o conteúdo, tá? Eu não busquei mais nada para enxertar na aula, porque os enxertos que eu faria seriam de vídeos e nem sempre fica bom rodar os vídeos aqui pelo Zoom, que às vezes trava no computador de vocês, ou mesmo no meu. A imagem fica muito pesada, não roda direito, tá? Mas mesmo assim, eu baixei um clipe pequenininho de um filme da Evita Peron. Eu quero ver se eu consigo passar, pelo menos, se não der para passar o vídeo, pelo menos a gente ouve o áudio. 5 minutos é rapidinho, para vocês entenderem um pouquinho do processo do populismo na América Latina, tá bom? E depois eu posto o link para vocês de um filme que conta essa história importante aí da Argentina, para a gente comparar com o populismo do Brasil também, tá? Entrou mais alguém? Acho que não, né?
Esperar mais 2 minutos. Como é que estão as tarefas, pessoal? Estão fazendo? Eu ontem não consegui fazer o levantamento da turma de vocês, porque como vocês são já mais adultos, né? Mais responsáveis, eu deixei vocês um pouquinho mais à vontade com relação aos exercícios para eu fazer a verificação hoje, tá? Eu queria falar para vocês o seguinte, eu mudei um pouquinho a configuração dos formulários de exercícios objetivos, tá? Agora vocês vão ter apenas uma chance para responder os exercícios objetivos, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente... Mas já não tinha uma chance antes? Não, vocês podiam fazer mais de uma vez. Nossa, nem sabia. Tinha gente que respondia 3 vezes o mesmo exercício do formulário. Daí ficava até difícil para eu corrigir, porque eu corrigia o aluno tinha tirado 2, por exemplo. Daí, de repente, lá na metade eu estava fazendo a correção, aparecia o mesmo aluno, daí ele já tinha tirado 6. Depois eu estava corrigindo de novo, aparecia ele de novo, daí ele tinha tirado 10, né? Então, às vezes, aproveitava um pouquinho para poder ficar descobrindo as respostas. Tudo bem, eu levei em consideração, ninguém perdeu nota por isso, não fiz média de nota, eu sempre deixei a maior, prevaleceu. Mas é o seguinte, nós fizemos uma reunião agora na quarta-feira, virtual, e vocês vão ter provas, né? Provas online, e nós estamos ainda formatando como que vai ser essa prova. E uma das possibilidades é que a gente faça pelo formulário mesmo do Google Classroom. Então, nós fomos instruídos que nós deveríamos dar exercícios que contemplasse essa forma de exercício, com formulário, com temporizador, com uma única opção, enfim, para treiná-los. Como já tenho dado exercício para vocês usando o formulário, então eu acredito que não é uma coisa nova, que vocês não vão ter tantos problemas assim. A única novidade que eu estou inserindo agora é o temporizador e o embaralhamento das questões, tá? Então a gente vai começar a trabalhar, os outros professores também vão fazer exercícios assim, para a gente trabalhar essa dinâmica nova de aplicar atividades objetivas, né? Não vai ter questões dissertativas, só questões objetivas, para a gente treiná-los, para que a gente possa aplicar, então, a avaliação como deve ser, tá? E a gente vai treinar vocês primeiro, bem direitinho, para que não haja problema, para que depois a gente marque o calendário de provas e aí efetivamente faça a prova, tá? Uma prova bem tranquila, com um número de conteúdos, eu não digo reduzido, mas eu digo assim, um número de conteúdos adequado ao tempo, adequado ao conteúdo trabalhado em sala de aula, nada assim que terrorize em relação à prova, tá? Pode ficar bastante tranquilo com relação a isso, tá bom? Bom, pessoal, quem chegou agora foi a Amanda. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, professor? Tô Tudo tentando sair do ótimo. computador agora, porque travou. Travou? Travou. Vai ter que entrar de novo? Não, eu tô pelo celular aqui, só que eu vou tentar entrar pelo computador também, mas não deu certo. Tá certo. Qualquer coisa você me avisa, tá? Ó, tá faltando Tá aqui bom. na minha lista a Beatriz, não tá aí, né? O Emerson, a Franciele, a Júlia Quintiliano, tá aí? Não, né? A Luísa. Luísa, você tá aí? Uhum.
Ah, não, a Júlia Quintiliano que tá aí, que é a Pandinha. Nossa, Júlia, para quem que eu coloquei presença? A Júlia Nery tá aí? Tô. Tá também. Ué, é um professor que tá bobinho. A Luísa não tá, né? Não. O Marcelo tá aí? Tá, né, Marcelo? Marcelo não tá não, professor. Ah, Marcelo não, é o Matheus que tá. Ah, É. desculpa. O Marco Antônio tá aí? Tô. O Matheus Vinícius na gueta não está? E o Renan também não. Então tá, vamos começar. Vou subir a tela para vocês. Eu vou voltar um pouquinho então para a gente fazer a introdução, tá bom? Então, a gente está falando das revoluções e populismo na América Latina. As revoluções, a gente já falou. Na verdade, a gente falou de uma revolução só, né? Que é a Revolução do México, que talvez a mais importante nesse momento. Lógico que ocorreram muitas outras revoluções. A gente teve revolução no Panamá, a gente teve revolução em Cuba, a gente teve revolução no Chile, né? A gente teve revolução no Equador, a gente teve revolução no Paraguai, enfim, teve várias revoluções, mas nesse primeiro momento a gente falou da revolução no México, tá? E agora a gente vai falar do populismo. E de todos os governos do populismo, nós vamos destacar dois importantes, que é o governo populista no Brasil, pelo tempo, né, que durou, os 15 anos do Getúlio Vargas, e o governo populista de 10 anos do governo do Juan Domingos Perón na Argentina. Tá? Lógico, nós tivemos outros governos populistas também no Chile, né, com o Pinochet, nós tivemos governos populistas no Uruguai, nós tivemos governos populistas em outros países da América Latina, mas o que mais se destaca pela semelhança, então a gente está trabalhando aqui com semelhanças, é o governo populista do Brasil e o governo populista da Argentina. Tá? Vamos lembrar um pouquinho do contexto da América Latina. Né? Então a gente tem aqui os dois grandes estadistas, né? Não deixam de ser grandes estadistas, porque foram líderes na sua época, deixaram um legado cultural, político muito grande. A gente não pode deixar de ressaltar a importância política que esses dois estadistas deixaram para os seus seguidores políticos e até mesmo para os seus adversários, né? Como se fazer uma política populista, como conseguir o apoio de massas da população de forma incontestável, né? Dominar a população da forma que dominaram e, ao mesmo tempo, também como manter a oposição longe dos palcos do governo e a mídia controlada de uma forma muito austera, como foi o governo do Getúlio Vargas, por exemplo, no Brasil. Né? Ainda ontem, eu estava assistindo, ontem, nessa madrugada, eu estava assistindo um trecho, não deu para assistir o filme todo porque era muito longo, Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, que conta o período que ele ficou preso
durante a ditadura do Getúlio Vargas. É um filme muito interessante porque ele é contado do ponto de vista do próprio Graciliano Ramos, que ficou preso na penitenciária do Estado, e ele conta como foi a sua estadia, por isso Memórias do Cárcere, a sua estadia na penitenciária. Foi um preso político porque fazia severas críticas ao governo do Getúlio Vargas. Então ele não foi assim um santo homem para todo mundo, não, né? Ele sempre a unanimidade, ela é, como diz o ditado popular, a unanimidade é burra, né? A gente não vai encontrar um governo 100% unânime no ponto de vista da aceitação. Alguém sempre vai discordar de alguma coisa. E aqueles que discordam dos grandes líderes sempre vão sofrer algum tipo de punição, algum tipo de perseguição. Então a gente tem aqui os dois grandes estadistas e o culto, a sua personificação, né? A ideia de propaganda já vem lá influenciado pelos nazis fascistas da Europa. Então, a gente tem os objetivos do estudo, né? A conjuntura de alguns países latino-americanos no século XX, exemplos de processos revolucionários e surgimento do populismo. Os exemplos de processos revolucionários a gente já trabalhou na aula passada. Colônias latino-americanas pelo processo de emancipação política no início do século XIX, declarações de independência não significaram uma efetiva conquista de autonomia político-econômica. Isso se torna importante falar novamente, né, para a gente analisar até o contexto atual. Os países tornaram-se independentes politicamente, né, mas até essa independência política também é questionado por muitos historiadores do século XX, porque não houve uma autonomia 100%, né? Tornaram-se independentes, porém continuaram sob o jugo de novas nações, agora principalmente as nações que se tornaram grandes potências pós-guerra, né? Pós-Grande Guerra Mundial, que é considerada a primeira Grande Guerra, né? De 1914 a 1918, e o pós-Segunda Guerra Mundial, os países aliados, né? Os Estados Unidos, a Inglaterra e a União Soviética. O Brasil deveria ser também uma grande potência, porque lutou ao lado dos Estados Unidos. Porém, todavia, entretanto, contudo, se tornou aí um vassalo dos Estados Unidos, né? Uma extensão dos Estados Unidos da América Latina. Novas nações continuaram sujeitas à intervenção e à exploração por potências estrangeiras, no caso dos Estados Unidos e a Inglaterra, e a realidade da América Latina em relação à dependência da política mercantilista. Nós vamos ter uma política mercantilista novamente no século XV e XVI, e agora ela vai se perpetuar no século XIX e no século XX, e eu já diria um pouco mais no século XXI. Né? Elas não... O findar de um século não significa o fim de um ciclo econômico, de um ciclo político. Pelo contrário, ele acaba se tornando, se perpetuando o processo político, econômico e até as mazelas sociais. No século XX, a emancipação das colônias americanas vai sofrer a interferência da Inglaterra. Por quê? Porque é uma posição estratégica, né, e de controle. E aí nós vamos ter alguns protetorados no continente americano. Algumas ilhas do Caribe têm grande influência da Inglaterra. Nós temos a Guiana francesa e nós temos a Guiana inglesa, que faz divisa com o Brasil no extremo norte do país. O velho colonialismo ibérico... eu pulei ali um pedacinho. No século XX, a emancipação das colônias americanas sofre interferência da Inglaterra, por posição estratégica e controle. O velho colonialismo ibérico, Portugal e Espanha, no século XVI,
é substituído pelo colonialismo britânico no século XIX. Por que o colonialismo britânico no século XIX? Porque a Inglaterra se torna o primeiro país industrializado. A Inglaterra vai se tornar o berço da civilização industrializada. Dá licença um pouquinho. E a Inglaterra vai passar pelo processo da Revolução Industrial, né? Essa Revolução Industrial vai fazer da Inglaterra uma superpotência mundial na produção de industrializados. E nós, os grandes consumidores. Depois, nós vamos nos tornar o chão da fábrica da montagem, por exemplo, de automóveis e de outros produtos, porque nós vamos nos tornar áreas de montagens das fábricas inglesas. Por quê? Porque aqui eles vão encontrar mão de obra barata, incentivos fiscais dos governos, né? E cobranças de impostos muito reduzidos ou até mesmo isenção de impostos por longos anos para a instalação de fábricas no Brasil. O pós-guerra de 1914 e 1918, pós-Grande Guerra, intensifica os Estados Unidos na área de atuação da América Latina. Daí a gente viu aquele exercício que vocês deverão fazer do Big Stick, né? Vocês vão ter que pesquisar a doutrina Monroe e um pouquinho do que significa na íntegra a política do Big Stick para vocês resolverem aquele exercício. Mas, em suma, a política do Big Stick, a política do grande porrete, que significava que os Estados Unidos tinham a obrigação de intervir nos países da América Latina, da América, do continente americano como um todo, como se ele fosse com o poder de polícia, né? Nós temos lá aquele trecho do Roosevelt que ele vai se auto-intitular como o defensor da América, né? Os Estados Unidos se auto-intitula responsável por manter a ordem, a decência no continente americano. Ninguém delegou a ele essa função, mas ele se autoproclamou o defensor. E a gente vê isso, pessoal, o cinema americano colocou isso na nossa cabeça, né? Se a gente assistir os filmes de super-heróis, né, nós vamos perceber que sempre quem ganha são as tropas americanas, são os super-heróis de origem americana, eles sempre salvam o mundo dos problemas que o mundo sofre, eles são sempre os grandes heróis. Então, é para passar essa ideia de que os Estados Unidos é o responsável pela paz mundial. E a gente sabe que não é bem assim, né? Ele se intromete em todos os países do mundo, principalmente os da América Latina, sempre na intenção de tirar algum proveito. Eles não se intrometem em países cujo país não possa oferecer alguma coisa de vantagem. Então, a gente percebe assim que não tem intervenção dos Estados Unidos em países que não têm qualquer riqueza para oferecer. Basta a gente olhar na África. Tem intervenção dos Estados Unidos nos países africanos que estão passando problemas sérios com o vírus do Ebola, agora com o vírus do sarampo, com o problema agora do Covid. Não tem. Mas vai em países que têm produção de petróleo, produção de diamante, produção de carvão, produção de minério de ferro e outros tipos de produtos que são rentáveis economicamente para os Estados Unidos, para você ver se eles não estão instalados lá e fazendo ajuda humanitária. Aí a gente encontra a presença deles lá fazendo as suas intervenções, né? Pessoal, olha, nós temos 10 minutos para cair a live e eu tenho que fazer a reconexão, tá? Eu vou terminar essa página e eu já faço
conexão para a gente não perder tempo. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo dormindo? Tá ouvindo? Tá Estamos ouvindo? aqui. Estão aí? Estão prestando atenção? Deixa eu ver vocês. É que tem hora que eu tenho a impressão que eu tô falando sozinho. Dá um tchauzinho aí, tô vendo vocês. Ótimo. Então tá bom. Voltando lá. A efetiva dominação econômica, a interferência política necessária, né? Então é aquela fala do Roosevelt, ele diz assim: eu não quero, né? Eu não quero fazer a intervenção nos países, mas se for obrigado, né? Aí os Estados Unidos vai ter que intervir. Então assim é um papel assim de ele se autodeclara, né? Ele se autoproclama e numa época que a ONU não tinha tanto papel de decisão. Aliás, a ONU, cá entre nós, é um órgão que não tem neutralidade 100%, né? É um órgão que é muito manipulado. Tem muita manipulação na ONU, né? Tem um filme que conta muito isso, eu sugiro para vocês. A gente vai falar desse assunto, mas eu sugiro para vocês um filme chamado Terra de Ninguém. É um filme que ganhou o Oscar de filme estrangeiro. E se a gente assistir com esse olhar, um olhar de analisar mesmo o papel da ONU nas entrelinhas, a gente vai perceber o quanto ela é suja, ela é interesseira. Tá? Bom, intervenção. Frágeis governos latino-americanos que ora eram democráticos, ora ditatoriais, né? Então é lá que os Estados Unidos vai. O país está fragilizado. Uma hora ele é democrático, outra hora ele é ditatorial. Então os Estados Unidos aproveitam essa fragilidade para poder entrar no país e fazer as suas ações de intervenção. Submetidos diretamente aos interesses estadunidenses. Aí tem a questão econômica, né, pessoal? Por exemplo, a ajuda financeira. Aí o país recorre aos empréstimos do FMI, do Fundo Monetário Internacional. O FMI empresta dinheiro, né? Sem consulta ao SPC e Serasa, empresta dinheiro. Só que tem um detalhe: o país é obrigado a falar a língua do FMI, a aplicar o dinheiro aonde o FMI disser que esse dinheiro tem que ser aplicado. Então, o país perde totalmente a sua autonomia de gerenciamento do dinheiro que foi emprestado. Tá? Então, que independência é essa que esses países conquistaram, que eles ficam presos a outros países? Seja economicamente, seja socialmente, seja politicamente, tá? Então, é uma condição que a gente vem percebendo, que se perpetua na história, que passou pelo século XIX, que se fortaleceu no século XX e que chega hoje, já 20 anos se decorreram do século XXI, e a gente ainda encontra países nessa mesma situação, tá bom? Eu vou fazer a reconexão da live e nós voltamos em 2 minutos, tudo bem? Certo? Voltamos já.